Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, mas mandou te dizer que Ele está cuidando. Olá pessoal, vamos continuar aí o capítulo de agora de número 7. E esse capítulo 7 me disse muitas coisas importantes sobre os irmãos de Jesus, sobre a festa dos tabernáculos, sobre a questão de Jesus se revelar como o Messias, o Deus Todo-Poderoso. E esse texto é muito, muito legal. Eu achei muito interessante. Nós vamos estar lendo e comentando cada versículo. Vamos lá. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Então a gente lembra que um tempo atrás Jesus tinha se revelado como Deus e o grupo religioso não aceitou isso e queriam matá-lo, tanto que ele foi para Galileia, um lugar bem distante, e ali começou a fazer sinais, né? Então Jesus ele queria permanecer longe daquele local, porque não era o momento dele ainda para ser pego, né? Então Jesus ele estava se afastando porque não era o momento ainda. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas ou Tabernáculo, né, estava perto. O que era essa festa? Essa festa, que eles chamavam de tabernáculo, na verdade era... Tabernáculo também simbolizava barracas, né? Tendas, na verdade. E simbolizava aquela época que os judeus eles tinham saído do Egito, estavam no deserto, então eles montavam tendas, e essas tendas elas eram, de acordo com o que eles andavam, elas eram montadas e desmontadas, né? Inclusive o tabernáculo, que era o local onde eles faziam sacrifício, etc. Eles tinham que montar e desmontar, tudo era já feito próprio para isso. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo, já que você faz essas coisas desde que todos o conheçam. Então, fala aqui, até os irmãos de Jesus não criam nele. Então isso nos leva a crer que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele vivia uma vida comum, né? A gente não pode afirmar isso, mas se Jesus, desde a sua mocidade, já se revelasse como Messias, como Deus, ele chamaria muita atenção. Se ele fizesse os milagres que ele tinha feito e todo mundo soubesse quem ele era, provavelmente ele teria problemas até com as autoridades daquele local. Então não era o momento dele ainda mostrar quem ele era, mostrar isso na vida dele antes do seu ministério, entendeu? Porque se todos ali ao redor ali de Belém, principalmente em Belém, depois ele foi para Galiléia, né? Chamavam ele de hebreu, né? Então assim, se naquele momento ali Jesus já se revelasse, provavelmente ele teria problemas com as autoridades, com os grupos religiosos, e talvez ele nem conseguiria, de fato, no momento certo, começar o ministério dele. Então, isso nos leva a crer que nem os irmãos dele sabiam e acompanhavam Jesus no seu ministério.
Eles acompanhavam Jesus de longe, ouviam falar do que Jesus fez, mas eles não acompanhavam, porque se eles tivessem acompanhado, eles saberiam que ali na Judéia haviam homens que queriam matá-lo, né? Então o que acontece? A minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. Então o que ele está falando aqui da minha hora? É a hora que ele vai ser entregue a esses homens para, vamos dizer assim, serem mortos, para ele ser morto, né? E não era ainda a hora dele. Então a minha hora ainda não chegou, mas para você qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Então, basicamente ele estava falando daqueles homens que queriam matá-lo. Então, por ele falar que as obras daqueles homens religiosos lá da Judéia, de Jerusalém, principalmente de Jerusalém, as obras deles eram maus, então por isso que ele era perseguido, né? E os irmãos dele não, porque eles não confrontavam, vamos dizer assim, as ordens religiosas, né? E Jesus confrontava esses homens e falava que ele era Deus. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Então a gente vai terminar o vídeo aqui e a gente vai continuar depois. E uma coisa que eu quero falar assim, que eu achei bem interessante, é da questão dos irmãos simplesmente só ouviam falar sobre Jesus. Então será que hoje você só ouve falar de Jesus? Será que o milagre só está no outro? Será que aquilo acontece só com o outro e não acontece com você? Por que será que isso está acontecendo na sua vida? Então assim, muitas vezes as coisas não acontecem pra gente porque a gente não crê, porque a gente não coloca a nossa vida, a nossa crença em Jesus Cristo. Não cremos em Deus, então por isso que as coisas muitas vezes não acontecem. A pessoa se torna incrédula. O que é o incrédulo? É aquele que não acredita em nada, que não crê em absolutamente nada. Que para ele, isso é assim, o incrédulo ele é pior que o ateu, porque o ateu ele ainda acredita, por exemplo, no cosmos, ele acredita que as coisas podem acontecer. Agora o incrédulo, aquele que não crê em absolutamente nada, ele simplesmente as coisas acontecem, ele simplesmente vê as coisas e simplesmente ele não crê, perdeu a fé nas pessoas, perdeu a fé em Deus. Muitas vezes essas pessoas caem em depressão. Por quê? Porque não perderam a sua fé, porque não acreditam mais em nada, porque não tem mais prazer na vida. Entendeu? Talvez você esteja passando por essa situação. Você cria, você esperava, tinha esperança, e as dificuldades do mundo, as coisas difíceis, vamos dizer assim, fizeram com que envolveram você, e muitas vezes hoje você não está mais acreditando nas coisas, no seu futuro ou em você mesmo, e aí você está pior que o ateu, porque o ateu pelo menos ele acredita no cosmos, acredita na evolução, mas aquele que é incrédulo, aquele que perdeu a fé, aquele que devido às dificuldades não acredita mais, caiu em depressão, esse está pior ainda, porque ele não acredita mais em nada, não acredita nele mesmo, não acredita em Deus, não acredita em absolutamente nada. Então é isso que eu queria deixar para vocês, espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual, e a gente se vê no próxima etapa aí, no capítulo 7 de João. Gente, até mais.